aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, antes da gente iniciar o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber as novas notificações, curte esse vídeo e o principal, por favor, assistam sempre todas as propagandas que tiverem no vídeo. Eu sei que às vezes é meio chato, mas é a única maneira que vocês têm de me ajudar aqui no canal. Tá? Hoje a gente vai fazer um casaco que é fácil, a gente vai trabalhar ele primeiro como se fosse um grande retângulo, tá? E aí depois nós vamos fechar, trabalhar os braços. Ele vai ser longuinho, porque ele é soltinho, mas é fácil de fazer, tá? A gente vai estar usando aqui hoje fio ternura. Eu tenho aqui, gente, 8 novelos de fio ternura. Quanto vai, eu não tenho certeza ainda. Eu vou deixar no final quando eu terminar essa peça, vai ter lá na descrição quantos novelos foi, porque é o tamanho M que eu faço, tá? Mas esse fio aqui, ele vem 230 metros, essa cor aqui é 35,26, agulha número 4, e aí, como eu falei, né, a Tex é 435, se eu não me engano, mas pra agulha é 4. Então, eu não sei dizer quanto vai certinho de fio, mas acredito que talvez uns 6 novelos, 5 a 6 novelos seja suficiente para um tamanho M. Mas eu só vou saber fazendo, porque é um modelo que eu nunca fiz. Esse tamanho eu vou iniciar ele por correntinhas, tá? Porque eu vou usar a agulha número 4. Se vocês forem usar um outro fio, eu sempre só sugiro, quando eu vou iniciar com quantidade de correntinhas e não de medida, que vocês usem a mesma agulha, tá? Porque usando a mesma agulha, vocês conseguem seguir certinho o que eu tô falando. Não vai precisar de nenhuma medida específica, tá? Porque é um modelo meio que universal. E no mais é isso, vamos iniciar então o nosso casaco. Gente, eu já iniciei fazendo as minhas correntinhas porque eu precisava testar a quantidade de pontos, tá? Então, pro tamanho P vai ser 134 pontos, tamanho M 149, tamanho G 164, 15 a menos pro P, 15 a mais pro G. Tá? Que o meu, no caso, é 149. Pra gente fazer as correntinhas, iniciem com uma agulha meio milímetro maior. Se a gente vai usar 4, usem a 4,5 para fazer as correntinhas, para não ficar repuxada aquela primeira carreira, tá? Então, fiz aqui, então, as minhas 149 correntinhas com uma agulha meio milímetro maior. Sei que o primeiro pontinho, quando a gente empurra, some, então, tenho que fazer aqui mais 3 correntinhas para virar. 1, 2 e 3. Aí, agora sim, troco a minha agulha para trabalhar com a agulha que eu vou trabalhar durante todo o trabalho, né? Que é a agulha número 4. Essa linha, ela é um pouquinho difícil de enxergar o ponto, acho que principalmente nessa primeira carreira, tá? Mas depois acredito que vai ficar melhor. Então, vamos laçar a linha, vamos pular 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na quarta, a gente inicia fazendo o ponto alto. Sendo assim, a gente já fica com 2, um das correntinhas que a gente pulou e esse que a gente acabou de fazer. A gente vai intercalar a carreira de ponto alto e carreira de ponto V, para gastar um pouco menos de linha e para também fazer um trabalho diferente, para ele não ficar todo de ponto alto, tá? Então, essa primeira carreira, nós vamos trabalhar tudo de ponto alto. Se eu fiz 149 correntinhas, eu vou ter aqui 149 pontos altos, tá? Então, é só a gente trabalhar um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Tá? A gente vai fazer... Essa linha é uma linha de trabalhar mais devagar, que como ela é meio peludinha, o fio não desliza muito. Não é que ele não desliza, é porque ele é um fio peludinho. Então, ele é um fio diferente, assim, que a gente costuma trabalhar. Então, aqui eu vou estar trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no último ponto alto, eu volto para mostrar para vocês a próxima carreira, que vai ser toda de ponto V. Aqui terminado a carreira de pontos altos, a gente vai intercalar com uma carreira de ponto V. Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. 2, 3. Vamos pular um ponto e no segundo nós vamos fazer um V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Esse é o ponto V. Aí, a partir de agora, sempre pulando 2 pontos. Então, pulo 2 pontos, no terceiro, outro ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto alto,
uma correntinha e um ponto alto. A gente vai fazer assim até o final da carreira, ó. Vai formando os Vzinhos, tá vendo? Chegando lá no final da carreira, eu volto para finalizar com vocês e mostrar como é que vocês vão prosseguir. Chegando aqui no final da carreira, tem que sobrar 2 pontinhos, onde vocês vão pular um, e no último vocês vão fechar com um ponto alto, igual foi lá no início, que a gente iniciou com um ponto alto. Ó. Tá? Então, vai se intercalando, uma de ponto alto, uma de ponto V, uma de ponto alto e uma de ponto V. Virou a carreira, agora é a de ponto alto. Sobe 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, um ponto alto sobre cada correntinha, assim até o final, tá? E depois intercalando com a de V, depois ponto alto, depois de V, depois de ponto alto. Eu vou ver certinho quantas carreiras é o ideal para a gente poder formar o casaco. Então, eu vou trabalhar aqui todo o meu comprimento, e aí eu volto para falar para vocês quantas carreiras eu fiz, para depois a gente fechar e fazer os acabamentos desse casaco. Gente, eu fiz aqui no meu 38 carreiras e voltei aqui para mostrar para vocês a costura que a gente vai fazer nas laterais. Então, aqui eu deixei dobradinho de um lado e do outro eu vou dobrar com vocês. Então, aqui tá a última carreira que eu fiz. A quantidade de carreiras vai depender do comprimento que vocês querem, tá? Então, vocês podem ser livres aí para fazer quantas carreiras vocês quiserem. Então, tá aberto aqui, a gente só vai pegar uma ponta e dobrei aqui no meio. E a outra ponta eu também vou dobrar aqui, ó. Então, nós vamos unir essas duas pontas e vamos costurar deixando um espaço aqui pro braço. Que depois a gente também vai fazer uma barrinha aqui pro braço, tá? Então, no meu, eu vou deixar 7 carreiras de um lado e 7 carreiras do outro, pra daí trabalhar a barra. As demais eu vou costurar, tá? E aqui na outra também, a gente vai costurar essa lateral. Tá bom? Vamos costurar as duas laterais, deixando aqui um espaçamento para passar o nosso braço. Peguei, então, as duas pontas que eu mostrei ali para vocês. Só faça um número par de carreiras, que depois é só a gente dobrar para poder já fazer a primeira costurinha, tá? Deixa eu só virar aqui melhorzinho para poder mostrar. A gente vai fazer a costura com pontinho baixo mesmo, daí depois a gente vai desvirar a peça, e a gente vai fazer 2 costurinhas para cada carreira. Então, vou pegar aqui, ó, na primeira carreira, com a primeira carreira do outro lado, e vou fazer 2 pontinhos baixos para cada uma. Não tem lugar certo para entrar, porque essa linha, ela é meio ruim de enxergar os pontos. Então, para fazer ponto baixo, é mais difícil ainda. Então, é só a gente pegar, ó, para cada carreirinha e fazer 2 costurinhas, tá? Até chegar aí num espaçamento ali que sobrar, que é o suficiente para passar o braço certinho, que vai estar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Então, tem que ser só não pode ficar larguinho, tem que ficar certinho, porque daí a gente vai trabalhar a nossa barrinha para chegar até o pulso esse casaco, porque ele não chega, ele chega mais ou menos até aqui, e daqui aqui a gente vai trabalhar uma barrinha, para ele ficar um casaco quentinho, para cobrir ali a parte dos braços, tá? Então, aqui eu vou ir costurando, eu já tinha costurado antes, então eu vou deixar 6 ou 7 carreirinhas de cada lado. Então, vai dar aqui ou 12 carreiras ou 14 carreiras que eu vou deixar aqui no meu. Terminou uma costurinha, corta a linha, passa por dentro da laçada, pode fazer o arrematezinho. E aí, você une as outras 2 pontas, como eu mostrei ali no vídeo. Une as outras 2 pontas e costura. Costurou as duas, daí pode desvirar a peça, tá? Que a gente volta pra daí trabalhar a barrinha. Eu já vou trabalhar uma das barras aqui do meu pra mostrar pra vocês. E aí, volto pra trabalhar outra barrinha com vocês. Ó, gente, já fiz aqui uma das mangas, tá? Olha que legal esse detalhe, que a gente... É só ponto alto e também tem o ponto alto em relevo, ó. 2 pontos altos normais e os terceiros sempre em novelo. E olha que diferença que dá aqui no acabamento, tá? No meu, fiz 11 carreirinhas. No de vocês vai depender, daí por isso vocês vão poder ir provando aí pra ver quantas carreiras vocês vão fazer. Então, vamos pegar aqui o casaco pelo lado correto, sempre começando aqui por baixo, ó, onde tem aquela costurinha. Então, aqui, nós temos aquela costurinha dos pontos baixos, então, é onde a gente vai iniciar, bem na costurinha de ponto baixo. Nós vamos passar aqui a nossa linha. Se eu conseguir. Aí, vamos fazer 2 nozinhos. 1 e 2.
Aí, vamos subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Então, a gente precisa ir fazendo conjuntinhos de 3 pontos altos, e lá no final tem que ter um conjuntinho de 2 pontos altos, para fechar bem certinho esse círculo, tá? Então, se precisar, por acaso, colocar 1, 2 pontinhos a mais, não tem problema, tá? Só para fechar certinho esse esqueminha que a gente precisa. Mas, a princípio, nós vamos fazer sempre 2 pontos para cada carreira. Então, aqui, ó, ainda tem aquela costurinha, ó, daquela última costurinha que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos aqui, porque eu já vi lá no outro lado que eu precisaria de 2 pontinhos a mais, que ia faltar 2 pontinhos pra mim. Então, por isso que eu vou colocar aqui também 2 e ali no final também 2. E aqui nos demais, eu vou fazendo sempre 2 pontos altos por carreira, tá? Vão contando daí pra vocês fazerem sempre conjuntinhos de 3. E lá no final, a gente precisa de um conjuntinho de 2, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar a carreira com vocês e mostrar como é que a gente vai continuar. Terminados aqui os pontos altos, nós vamos fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que a gente fez. E aí, vamos sempre fazer assim, ó. Iniciamos com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. No ponto ao lado é um ponto alto também. E aí, sempre o terceiro é o ponto alto em relevo, que é um ponto alto só pegando por trás, ó. Então, laçamos e pegamos entre, ó, por trás do ponto. Ao invés de pegar aqui nas laçadinhas, a gente pega por trás do ponto, ó. E aí, sim, fazemos o ponto alto. Porque daí, ele levanta sempre o ponto da carreira anterior, por isso que fica em relevo, ó. 2 pontos altos normais, 1 e 2... o segundo, e agora o terceiro pegando por trás, ó, por trás do ponto. E aí, fazemos o ponto alto. Então, é assim todas as carreiras. Depois, a gente vai fazer em volta do casaco também esse mesmo acabamento. Ó, 2 pontos altos normais, 1 e 2. E sempre o terceiro, a gente pega por trás do ponto, ó. Tá? Então, é basicamente isso, não tem segredo. Conforme vocês forem trabalhando, vocês vão percebendo que vai ficando em relevo, igual ficou o outro aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, ó. Quanto mais carreiras a gente faz, mais vocês percebem aqui, ó, os relevos, tá bom? Eu fiz 11 carreiras no meu. Aqui, o último ponto sempre vai ser um ponto alto em relevo. Então, só fazer o último ponto alto em relevo, fechou com ponto baixíssimo, inicia da mesma maneira. Sempre 2 pontos altos normais e o terceiro em relevo. Já vão conseguir ver marcadinho, nas próximas carreiras fica mais fácil. Ou vocês podem ir contando também como vocês acharem melhor. Então, façam quantas carreiras vocês acharem necessário, provem para ver o que vai ficar melhor. Terminou, cortou a linha, passou por dentro da laçada, faz o arremate. E a gente volta para fazer esse mesmo acabamento ao redor de todo o casaco. Terminadas as mangas, vocês podem ou deixar assim e tá pronto, ou vocês podem fazer esse mesmo acabamento ao redor de todo o casaco, tá? Eu vou fazer algumas carreiras assim. Não vou fazer tudo com vocês, porque é o mesmo esquema ali da parte da manga. Eu deixei essa primeira carreira aqui que a gente iniciou com ponto alto para ser a parte de cima. E essa aqui, última de vezinho, para ser a parte de baixo do meu casaco. Então, o casaco tá viradinho pro lado correto. Vou pegar em qualquer ponto aqui e vou iniciar. Primeiro, é toda uma carreira de ponto alto normal, igual a gente fez na manga. Depois, vocês têm que contar para ser sempre de 3 em 3 conjuntinhos. E o último ser com 2 conjuntinhos para dar certo, igual deu na manga, tá? Então, não tem segredo. Sobe aqui 3 correntinhas, faz toda a carreira de ponto alto. E depois, começa aí a fazer sempre 2 pontos normais, né? E sempre o terceiro para ser o ponto alto em relevo. E aí, vocês vão fazer quantas carreiras vocês quiserem. Eu acho que eu vou fazer umas 4 carreiras no meu. 4? Acho que 4 carreiras é a quantidade que eu vou fazer. Mas vocês podem ir fazendo e sempre provando para ver o que vocês acham melhor, tá? Então, não vou fazer junto, porque é o mesmo esquema, só vai ser bem maior, né? Terminando aqui, ó. Aí, também é o mesmo esquema, só vai mudar o ponto, né? Que aqui era de V, aqui já a parte de cima que é de todo de ponto alto. Mas não tem segredo, só vocês indo dando a volta, fazendo o mesmo esquema dos pontos altos em relevo,
até a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Terminou, cortou a linha, passou por dentro da laçada, fez o arremate e aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o nosso casaco completo. Olha, gente, assim tá pronto. Aqui o nosso casaco bem quentinho, bem soltinho. E sobrou um pouquinho do terceiro novelo. Então, foi, tipo, basicamente 4 novelos aí pro tamanho M, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Vou usar bastante agora no inverno. Pretendo fazer um conjuntinho também de um topzinho com um shortinho pra usar junto com ele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.